Olá, olá pessoal, tudo bem por aí? Olha só, um tempo atrás a gente abriu uma caixinha de dúvidas lá no perfil do Instagram sobre o que pode ou não pode o terapeuta fazer dentro e fora de sessão. A gente repetiu essa caixinha e surgiram várias e várias perguntas que a gente decidiu então fazer uma parte 2, talvez tenha até mesmo uma parte 3 aqui no canal, tá bem? E pessoal, para quem ainda não me conhece, eu sou Luiz, sou psicólogo e um dos fundadores da Eureka, tá bem? Hoje a gente vai então responder as dúvidas desses internautas, dos nossos seguidores. Eu vou ler a pergunta e responder, vou ler a pergunta e responder. Então, fica com a gente aqui no vídeo e vamos nessa! E pessoal, a primeira pergunta que nós temos é: como estabelecer um limite no vínculo terapêutico para que o vínculo não se torne uma amizade? Excelente dúvida, excelente pergunta. E olha só, diria que o principal ponto aqui não tem a ver tanto com relação à relação em si, tá bem? Vamos lá. Terapeuta e cliente que acabam se aproximando bastante de um ponto de vista terapêutico, isso pode ser inclusive benéfico. Pense bem, tá bem? Um cliente que se sente muito à vontade com o seu terapeuta é um cliente que vai, com maiores chances, né, trazer o que está passando com ele, o que ele está sentindo, como é que ele está percebendo as coisas de uma forma em geral, tá bem? Qual que é o problema, né? O lado contrário é quando o cliente ele não se sente à vontade para trazer isso. Então, a relação terapêutica ali está com algum tipo de prejuízo, certo? Agora, para que não se torne uma amizade, eu diria que cabem aqui alguns cuidados, tá? Muito operacionais, tá bem? Então, você não encontrar esse cliente fora do contexto terapêutico, tá? Assim, não encontrar ele, mas é um evento, mas é um isso e aquilo. Gente, não, tá? É terapia, não é amizade, tá bem? Não é um relacionamento de cunho pessoal, tá bem? Então não cabe encontrar o cliente em qualquer esfera fora do âmbito terapêutico, tá bem? E isso, é claro, costuma já ser suficiente para que esse vínculo não acabe se tornando uma amizade, certo? Vale a pena também o próprio terapeuta estar em dia com a sua terapia e a sua supervisão, porque imagine, toda semana você encontra lá com esse cliente, mas o que está acontecendo na tua vida pessoal que essa situação, esse cliente em específico, acabou aí despertando interesse em vocês terem uma amizade? Será que não estão faltando amizades de outros, enfim, de outras esferas da tua vida, né? O que acabou acontecendo? Não vale a pena também criar amizade aí com paciente, tá? As coisas ficam misturadas e não cabe, também não é legal, certo? Então, segunda pergunta que nós temos aqui é: psicólogos podem se posicionar politicamente enquanto profissionais? Lá vem polêmica, né, gente? Esse é um assunto aqui que historicamente já foi bastante debatido. Essa pergunta, é claro, provavelmente perpassa, né, essas questões históricas, perpassa também dúvidas que acabam surgindo, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto é, se a gente for analisar o código de ética do psicólogo, ele diz que você não pode influenciar, colocar a tua visão política, sugerir coisas políticas para os teus atendidos, tá? Os teus pacientes em psicoterapia. Só que aí isso acaba abrindo uma certa brecha, né? Um certo, sei lá, um limbo, né? Mas e aí, se não for na sessão de terapia, e se for num evento, e se for na rede social, e se for numa palestra, e se for num isso e aquilo, tá? E, gente, é uma questão muito polêmica, assim, tá? Particularmente, acredito que se a tua visão é uma visão muito que vai puxar muito para uma visão muito específica, muito extremista, eu acho que as coisas têm que ser assim e não existe espaço para debate, provavelmente tu vai eventualmente acabar afastando, né, pessoas, pacientes, e eventualmente as pessoas até podem acabar criando associações, né? Então,
o fulano é psicólogo, ele falou isso daquele jeito, será que todos os psicólogos pensam dessa forma? Então, particularmente, eu acho que vale a pena a gente tomar esse cuidado. O que não é válido para quando a gente está pensando em termos de cidadania. E você, como cidadão, não como psicólogo, você pode e você deve se manifestar politicamente, não importando a sua visão de determinado assunto. O que, para completar ainda toda essa complexidade da pergunta, não se mistura quando a gente está pensando em políticas públicas. E, no geral, as políticas públicas elas vão contar com inputs de cidadãos, associações comunitárias, especialistas no assunto, e aí que cabe o psicólogo se manifestar, mas não é uma manifestação partidária, política nesse termo, tá? É muito mais uma manifestação de, olha, no meu conhecimento técnico, no que eu já estudei, no que eu já pesquisei, para essa política pública beneficiar o maior número de pessoas, ou gerar um maior número de benefício para essas determinadas pessoas, essa política pública deve ser feita de tal e tal forma. Tá? Então, essa é uma pergunta assim, que com certeza ela vai seguir surgindo. Eu acho que é uma pergunta que a gente deve sim seguir refletindo sobre ela, né, e cuidando também sobre ela, mas a gente viu agora, recentemente, aí, né, o Brasil aí passou aí pelo período de eleições que costumam ser, né, períodos bem tumultuados, de vários psicólogos se manifestando de tal e tal forma e tudo mais. A princípio, né, se você não está fazendo isso dentro do consultório, em tese não seria, né, uma falha ética, tá? Mas particularmente eu acho que você deve tomar cuidado para que o teu posicionamento ele seja um posicionamento que chame as pessoas, que conscientize as pessoas, e não um posicionamento que afaste, que crie beligerâncias, que crie, enfim, desavenças, tá? Eu acho que vale a pena a gente tomar esse cuidado, tá bem? E o mesmo internauta trouxe uma outra pergunta que pode sim se considerar uma pergunta, de certa forma, polêmica, tá? Mas eu acho bacana a gente falar sobre isso, que existe psicologia cristã? E se existe, é ético praticá-la? Olha, eu desconheço, tá? Digamos assim, no sentido brasileiro e no sentido CFP, CRP e tudo mais, qualquer possibilidade, né, de você praticar uma psicologia cristã, tá bem? Agora, se você vai para uma linha da filosofia ou de estudar a história da psicologia, a história das ideias psicológicas, você vai encontrar em diferentes escolas filosóficas, você vai encontrar em diferentes religiões aspectos psicológicos. Afinal de contas, religião e pensamentos filosóficos muitas e muitas vezes afetam a vida humana, as relações, o que a gente entende como é uma vida bem vivida. Então é claro que essas áreas, esses corpos de conhecimento, né, eles eventualmente vão acabar se abraçando, né? Então, o que o cristianismo falava sobre se acalmar, por exemplo, e você vai lá encontrar que o representante, o padre não sei o que, a Bíblia disse isso e tudo mais e tal. Você vai encontrar esses paralelos também. Agora, mais uma vez, vamos puxar aqui o que o Código de Ética traz sobre isso. Você não pode influenciar ou botar a sua crença ou a sua descrença, né, em cima do paciente. Então, aquele paciente, ele tem uma crença, eu sou da religião X, eu tenho uma crença Y, ou eu não tenho nenhuma crença. Você, como psicólogo, você não pode, porque eu sou da religião X, então eu entendo que você tem que fazer isso. Não funciona dessa forma, tá? Agora, existem publicações no exterior de como você pode aproximar uma abordagem específica para, por exemplo, aconselhamento espiritual, tá? Isso existe, tá? E qual que é a minha leitura do assunto? Eu entendo que quando é uma pessoa que você não está forçando nada com ela, você tem que cuidar muito, que você é psicólogo, você está ali numa posição de expert, tá? Então você tem que cuidar muito isso.
Deixa essa pessoa se manifestar, ela tem a religião dela, não coloca a tua religião em cima disso, tá? Puxa o que ela tá trazendo, puxa o que tem de melhor nisso, né? Tenta trazer ali os aspectos de vitalidade, tudo que é importante para ela nisso, estuda essa religião, busca entender o que tem de importante nela, tá? Assim, cuida para não misturar as coisas, tá? Cuida realmente, tá, para não misturar as coisas, colocar sempre o mínimo e o nada, tá bem? Nada das tuas próprias convicções, né? As tuas próprias, visões desse assunto, tá? Esses dias eu vi um post no Instagram que eu achei muito bacana, tá? Uma psicóloga fazendo divulgação, tá? Psicoeducação, fazendo divulgação de como lidar com ansiedade, como lidar com depressão, e a manifestação dela era no sentido do seguinte: olha, eu sou psicólogo, tá? A minha crença é uma crença X, tá? E não é feio você ser dessa crença e você pedir ajuda. Eu mesma já pedi ajuda, eu mesma já tive os meus desafios com relação a isso, e eu estou aqui para te ajudar a crescer emocionalmente, para que inclusive espiritualmente tu também fique mais consolidado. Eu achei um posicionamento muito bacana, não foi um posicionamento polêmico, foi um posicionamento de vamos tirar o tabu, vamos tirar essa ideia de que se você é de religião X, então depressão ou ansiedade é falta de tal coisa, é falta de fé. Vamos tirar esse tabu. Eu achei muito bacana, achei um ato de demonstração de vulnerabilidade da terapeuta, muito, muito bacana, tá? Então, gente, não acho, por exemplo, que, sei lá, vale a pena você, misturar uma coisa com a outra, tá? Agora, eu acho que vale a pena sim a gente tirar tabus, vale a pena sim a gente cada vez mais divulgar a psicologia, cada vez mais gerar bem-estar na vida dos outros, tá bem? Mas, é claro, você tendo a sua crença ou você não tendo a sua crença, você não pode impor essa crença em outras pessoas. No consultório, totalmente proibido, e eu digo que também manifestações, toma muito cuidado com isso, tá? Acho que não vale a pena você misturar uma coisa com a outra, certo? Pessoal, nós temos muito mais perguntas que eu vou querer sim respondê-las, isso vai acabar ficando para o próximo vídeo. Então, se você ficou com dúvidas, ou daqui a pouco teve algo que eu trouxe aqui que Luiz, mas isso não pareceu fazer muito sentido, explica melhor esse aspecto, explica melhor aquele outro ponto, ou você tem uma visão diferente, vamos conversar sobre isso, coloca aqui nos comentários. E não deixa de te inscrever no nosso canal Eureka para Terapeutas, tá bem? Aqui nós vamos produzir conteúdo específico para os nossos profissionais e estudantes da psicologia, tá bem? Um grande abraço, um beijão e até o próximo vídeo.